viu? Ah, tá certo. Boa noite. Boa noite. Vou ficar aqui quietinho ouvindo. Uhum. Gente, boa noite. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito bonito e eu diria assim, um tanto quanto oportuno para o momento que a gente está vivendo, para as reflexões que todos nós estamos fazendo, né? O tema de hoje ele está nesta obra aqui, Jesus e Atualidade, que é uma obra de Joana de Anjos, uma psicografia do Divaldo. E nosso tema de hoje é sobre Jesus e dever. E aí, para falar sobre Jesus e dever, a gente entendeu o que é refletir sobre o dever. E refletir sobre o dever é fazer reflexões sobre responsabilidade, é fazer reflexões sobre compromisso, mas é, sobretudo, fazer reflexões sobre transformação, né? Então, se todos nós buscamos a nossa paz, todos nós queremos paz. Se buscamos a nossa paz, se buscamos a nossa evolução espiritual, não tem como nós buscarmos paz e evolução espiritual sem fazer um link, sem fazer uma compreensão da responsabilidade, que está vinculada, está diretamente ligada ao dever. Então, essa é uma questão, e o convite da noite de hoje é exatamente sobre isso, é tomar essa consciência do dever. E o que o dever tem a ver com evolução, com paz espiritual, né? Que é nessa linha que nós vamos refletir. Mas, para nós iniciarmos, eu pensei muito, assim, eu acho muito interessante isso, eu achei que foi muito oportuno. É importante nós entendermos, será que nós temos essa consciência, se obrigação e dever são a mesma coisa? O que vocês acham? Obrigação e dever, mesma coisa? Ou será que tem alguma diferença? Olha só, amigos, o que a gente vai refletir. Quando eu penso em obrigação, a obrigação ela está vinculada à moral. Quando eu penso em moral, está vinculada a regras sociais. Então, ela tem uma regulação social. Perfeito? Então, todos nós vivemos em sociedade. E nós temos regras sociais a cumprir. Eu tenho uma obrigação. Ela tem uma regra. Perfeito? Eu vivo numa sociedade e eu cumpro regras. Eu tenho obrigações. Por exemplo, nós trabalhamos. E nós temos obrigação, nós temos um contrato legal como instituição, como empresa, eu presto serviço, ou seja, existe uma relação contratual que diz que eu devo obedecer. São regras sociais. Quando eu penso em dever, não existe uma regra social. Eu ajo pela minha consciência. Perfeito? Então, essa é uma diferença, não tem regra, é agir pela consciência. E quando eu penso em dever, é um convite ao bem. É um trabalho de transformação das nossas inferioridades. E aí é muito ligado, é um sentimento ético do ser no mundo. Não tem regras sociais. Eu vou agir pela minha consciência. Então, olha só, na moral é diferente do dever, da ética. Então, quando eu penso na moral, eu estou pensando em um conjunto de regras, né, que regulam o comportamento do homem numa sociedade. E estas normas, elas são adquiridas pela educação, pela tradição, pelo cotidiano. Na ética, não. E aí a ética tem um vínculo direto com o dever. É muito mais do que isso. Eu não é um agir pela tradição, pela educação, mas principalmente pela convicção e pela inteligência. Então, a diferença de moral, a moral, ela tem muito mais um caráter normativo. E o dever e a ética tem muito mais um caráter reflexivo. Olha que coisa interessante, né? Para a gente refletir o que isso tem a ver com a minha evolução espiritual.
Né? O que tem a ver com a paz que todos nós buscamos? Por que entender de dever é tão importante? No momento em que todos nós estamos em busca da evolução espiritual. Existe uma frase da Joana muito bonita, que ela diz assim, que a verdadeira felicidade na Terra é a sensação do dever retamente cumprido. Olha que Joana fez. Ela não disse assim, que a verdadeira felicidade na Terra é a sensação da obrigação cumprida. Não. Do dever retamente cumprido. Porque o dever é algo que está na minha consciência. Eu não preciso de um pedaço de papel que estejam definidos lá as minhas regras sociais. Eu sei como eu tenho que agir. Né? Porque a minha consciência acusa. Leon Denis, aí nós estávamos, né, preparando essa fala, e eu fui buscar para entender, porque não é algo tão fácil, eu fiquei assim pensando, meu Deus, como isso é complexo, deixa eu entender melhor. E eu fui buscar Leon Denis. E Leon Denis, ele é muito interessante quando ele fala no Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é uma obra dele, ele fala que com o advento do cristianismo, ele trouxe ao mundo a ideia humanitária, que os antigos não conheceram em toda a sua plenitude. Olha que interessante, gente. A ideia humanitária foi o cristianismo. Trouxe ao mundo a ideia humanitária. Aí, o que ele diz mais? Desde então, o dever do homem seria preparar para todas as suas obras, por todos os seus atos, da vida social e individual, o reinado de Deus. Isto é, do bem, da verdade e da justiça. E ele diz: cada um de nós traz a sua parte de responsabilidade e tem o dever de trabalhar para o melhoramento do destino geral. Olha que coisa legal. A ideia humanitária, todos nós temos um dever. Olha a nossa responsabilidade. Preparar esse reinado de Deus na Terra. De forma social ou individual, nós temos responsabilidades. Todos nós, quando encarnamos, temos um dever de trabalhar pelo bem da humanidade. Cada um de nós, diz Leon Denis, traz a sua parte de responsabilidade e tem o dever de trabalhar para o melhoramento do destino geral. Não é o destino só daqui ou daquela, é o destino geral. E a gente fica vendo, agora a gente passando por esse momento, né? Que está sendo doloroso, onde todos nós percebemos o quanto nós estamos conectados. Ninguém está isolado só aqui no Brasil. Nós estamos conectados com nossa, todo o planeta está conectado. Estamos todos juntos, numa mesma situação. E nós precisamos trabalhar por esse bem. A nossa harmonia, a nossa paz, as nossas vibrações são direcionadas para o todo. E Leon Denis, ele diz numa outra obra, que é Depois da Morte, ele vai falar o seguinte, que o dever é conjunto das prescrições da lei de Deus. É regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com seus semelhantes e com o universo inteiro. Mais uma vez, a relação não é pontual, ela é geral. O dever é um conjunto das prescrições da lei moral. É regra pela qual o homem deve conduzir-se. E ele diz que o dever não é idêntico para todos. Varia segundo nossa condição e saber. E isso nós sabemos. A gente estuda, né, gente? Então, quando ele diz que o dever é conjunto das prescrições da lei moral, bate direitinho. O que é o dever? O dever não é uma regra social. O dever, eu ajo pela minha consciência. Perfeito? Então, se eu ajo pela minha consciência, é uma relação. Olha o que ele diz: dever é conjunto das prescrições da lei moral. A lei de Deus está na minha consciência.
Então, o dever é o cumprimento dessas leis. E fica muito mais fácil, a gente começa a entender melhor tudo isso. E ele vai variar de pessoa para pessoa, o dever não é idêntico. É óbvio que não é idêntico. Quanto mais eu sei, quanto mais compreensão, quanto mais evolução, entendimento, seja intelectual, eu tenho a capacidade de compreender melhor. E, lógico, essa capacidade me gera maior responsabilidade. Isso é natural. Então, qual é a responsabilidade que eu tenho diante dos fatos? Perfeito? Nós temos estudado isso, né? Na doutrina, no movimento, lá na teoria, na literatura espírita, a gente estuda essas questões. Mas, gente, nós fizemos essa introdução para nós entrarmos no texto da Joana, porque agora já ficou claro o que é dever, né? A obrigação, regras sociais, o dever agindo pela minha consciência. E que todos nós temos um dever de trabalhar pelo bem comum, pelo bem da humanidade, pelo bem de todos. Beleza? Aí nós vamos ter alguns trechos do livro desse texto da Joana de Ângeles. E nós selecionamos algumas questões aqui. E ela diz assim: por certo, de maneira inconsciente, indivíduos se creem merecedores de tudo. Olha que interessante. De maneira inconsciente, os indivíduos se creem merecedores de tudo. Não assumem responsabilidades. Não cumprem com seus deveres que lhes cabem. Olha que coisa interessante. E a gente pergunta, mas que deveres? Porque Joana diz que, de maneira inconsciente, incontáveis indivíduos se creem merecedores de tudo, mas que não assumem as responsabilidades dos seus deveres. Será que nós temos consciência quais são os nossos deveres? Será que nós temos consciência o porquê da gente estar encarnado? Como é que eu vou cumprir dever se eu não sei que deveres são esses? Ah, se todos nós soubéssemos, né? Que deveres são esses? E aí é o cumprimento, como disse Leon Denis, não é o cumprimento das prescrições da lei moral? Ora, aonde está escrita a lei de Deus? Não é na consciência? Então eu tenho o dever de cumprir as leis de Deus. E aí eu acho importantíssimo, por exemplo, nós espíritas temos esse entendimento. Na pergunta 621, está lá, essa pergunta é clássica dentro do Livro dos Espíritos, né? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Não tem papel nenhum. Mas eu sei como eu devo e como eu não devo. E se eu não tenho essa consciência, para isso a gente estuda. Daí a importância da gente se instruir, da gente estudar, porque isso vai alavancar o progresso moral, como diz no Livro dos Espíritos. Nossa, se nós pudéssemos estudar as leis de Deus, quanto avanço a gente não daria, né, gente? Se nós pudéssemos ter mais conhecimento dessas leis, quanto que a gente daríamos saltos quânticos na nossa vida. Seria fantástico. Mas muitas vezes a gente vive de maneira inconsciente, irresponsável. Por isso que o dever, ele não pode ser cobrado, não é o mesmo para todos. Porque vai depender da tua consciência. Mas todos nós temos consciência, sim. Tem uma frase que eu ouvi do Haroldo Dutra, falando do Emmanuel. Ele disse assim, que o Emmanuel comentou que quem tem uma semana de evangelho já tem responsabilidade. Não pode chegar do outro lado dizendo que não sabia o que tinha que fazer. Aí eu digo, meu Deus do céu, uma semana! Quantos anos nós temos de evangelho? E a gente continua se equivocando, continua errando. E ele diz que uma semana já gera a responsabilidade. E é só para a gente refletir, né? Então, veja bem, a diferença, então, se estabelece quando percebemos que o dever, ele é sempre estimulado pela consciência e não pelas regras sociais. Perfeito, gente? Então, isso não pode, nós não podemos esquecer. Agora, existe, assim, nós estamos aqui encarnados, nós somos espíritos em processo de evolução. É por que a gente tem tanta dificuldade de cumprir esses deveres?
Já paramos para refletir? Por que é tão difícil? A gente sabe de tudo isso. Sabemos que a lei de Deus está na consciência, sabemos das leis morais, sabemos tudo. Mas por que é tão difícil? E por que a gente vem e volta, e a gente está sempre tombando? E muitas vezes nas mesmas falhas. E aí é muito interessante a gente refletir. Por que não obstante a gente saiba de muitas dessas questões aí, por que a gente continua se equivocando? Por que a gente tem tanta dificuldade de cumprir os nossos deveres quando aqui estamos encarnados? E aí, uma das questões é porque nós vivemos numa sociedade hedonista, onde o prazer é o que mais importa. Ora, onde o prazer é o que mais importa, eu me distancio do meu eu maior. Não é? Porque eu fico presa às questões da matéria, e isso dificulta o encontro consigo mesmo. Né? Porque os valores materiais, eles se sobrepujam aos espirituais. Meu Deus, como isso vai nos distanciando dos interesses, de colaborar com Jesus, de colaborar com Deus na implantação desse reino de amor. Quando eu me deixo levar por esse movimento dessa sociedade vinculada ao prazer, que é conhecida como a sociedade hedonista, né? Então, é preciso que a gente reflita. Daí a necessidade de nos conhecermos cada vez mais, de nos voltarmos para dentro, compreendendo aonde estão as minhas encrencas, aonde estão as minhas imperfeições, para que eu possa me conduzir e aproveitar melhor esta encarnação. E o grande convite que todos nós estamos passando no momento atual é esse. Todos estão nos convidando a profundas reflexões. Eu estou cumprindo os meus deveres diante desse cenário, né, da pandemia, desse cenário mundial. O que mais se convida fazendo são profundos convites à reflexão. Para onde nós estamos caminhando? E nós temos a felicidade de conhecer a doutrina espírita, de dizer que o nosso dever é o cumprimento das leis de Deus, e que essas leis de Deus estão na nossa consciência. Se eu não tenho consciência, eu tenho que estudar. Eu vou participar de algum grupo de estudo da casa, eu vou pegar o livro dos Espíritos e vou ler um pouco. Que leis são essas que podem me ajudar a viver melhor esta encarnação? Né? E aí eu tava ouvindo um pouquinho hoje da live da Sandra Borba, né, com a Miriam, e ela teve uma hora que a Miriam falou assim, achei tão interessante, você não cabe mais a gente sentir, pensar e agir. Nós queremos um mundo de regeneração, mas pensamos, agimos, né, como espíritos vinculados a um planeta de expiação. E é verdade. O meu pensar, o meu sentir e o meu agir precisa começar a ser diferente. Eu preciso começar a trabalhar, a observar mais as minhas atitudes. E isso vai para cada um, não é? Então, isso é muito interessante. E eu estava vendo, tem uma frase até que eu anotei, diz assim: quantos de nós estamos sofrendo hoje porque repudiamos deveres sagrados do passado? Todos querem liberdade para plantar, mas não queremos responsabilidades para colher. Isso é verdade, né, gente? Isso é uma verdade. Quantos de nós estamos hoje num processo de dor porque repudiamos deveres sagrados no passado? Hoje está posto é um novo momento. Por que nós vamos perder a oportunidade bendita de cumprir os nossos deveres na Terra? Não é obrigação. Não é, mas eu cumpro o meu... Não está fazendo mais do que obrigação. Eu cumpro o meu horário de trabalho. Gente, isso é obrigação. Isso não é dever, é obrigação. Mas o que eu estou dando um pouco mais? Né? E a Joana continua aqui. Ela diz aqui: são exigentes com a conduta alheia e benevolentes com os próprios erros.
E ela diz aqui: olvidam-se de que a vida é um desafio à coragem, ao valor moral, e que todos temos deveres impostergáveis para com ela, para com nós mesmos e para com os nossos irmãos terrestres. Olha que coisa interessante. São exigentes com a conduta alheia e benevolentes com os próprios erros. É um convite para que a gente comece a repensar. Nós estamos sempre, né? Somos severos com o outro. E com a gente está sempre se justificando. O dia que a gente começar a trazer que eu sou responsável por tudo aquilo que acontece comigo, as coisas vão mudar. Enquanto eu estiver responsabilizando fulano, cicrano, né? Por tudo que me acontece, eu vou viver assim. Eu vou empurrando. Quando eu assumir essa responsabilidade, as coisas mudam. E ela diz assim: olvidam-se de que a vida é um desafio à coragem. Olvidar é esquecer. Então a gente esquece que a vida é um desafio à coragem, ao valor moral, a que todos, né? E o que todos temos deveres impostergáveis para com ela. Quando pensamos em valores morais, estamos falando de valores morais mesmo: liberdade, responsabilidade, a contribuição, o comprometimento, confiança, a integridade, a honestidade, são valores morais, né? E esses, nós sabemos que, por ser um valor moral, ele varia de pessoa para pessoa, né? Essa lista aí, ela não é igual para todos. Mas a vida, ela tem sido um convite ao desenvolvimento, ao cumprimento desses valores morais. Como é que eu estou agindo diante da minha consciência? Né? Então, e esses valores, o valor impostergável não dá mais. A gente diz assim, mas eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Meu Deus do céu. Eu sei que eu deveria agir assim. Qual é o esforço, qual é o movimento que eu estou fazendo de ter atitudes diferentes diante desse cenário, diante desse comprometimento, diante do que a vida me oferece? Né? Como é que eu estou agindo? Mesmo agora, será que meu movimento é só de queixa, de reclamação, de lamentação? Ou estou aproveitando esse momento para refletir? É natural que em alguns momentos a gente tenha medo, a gente vê pessoas muito próximas, a gente dá uma tristeza. Não, ninguém é de ferro, né, gente? Todos nós estamos no momento já em que todos nós já perdemos um amigo, um parente, um conhecido. A gente está numa fase, é natural, mas a gente não pode esmorecer. Nós temos que confiar, nós temos que acreditar, né? Nós temos os deveres, e nosso dever, por sempre falar da imortalidade da alma. Meu Deus, esse dever nosso é maravilhoso. Está na minha consciência, eu sei que a vida continua. Então vamos falar, como diz Haroldo Dutra, né? Vamos falar para as pessoas da imortalidade da alma. Ninguém morre. Trazer esse consolo aos outros corações. E Joana continua aqui, quando ela diz aqui, olha só, ela fala aqui, o dever de cada um o conduz na empreitada da evolução. Ser útil em toda e qualquer circunstância, favorecer o progresso, viver com dignidade, são algumas expressões do dever diante da vida. Olha que interessante. O dever de cada um nos conduz à empreitada da evolução. Lembra lá no começo, quando eu disse que quando a gente pensa na evolução espiritual, o vínculo é com o dever. Então, o dever de cada um conduz na empreitada da evolução. Essa evolução, não tem evolução espiritual sem cumprimento de deveres. Não tem. Isso para mim está muito claro, gente. Dever e evolução caminham juntos. E era aqui, ser útil em toda e qualquer circunstância, favorecer o progresso. E a gente pensa assim, há tantos deveres, né, gente? Nem sempre percebidos, né? Analisados, cumpridos, né? Compreendidos. Nem sempre a gente consegue ter essa compreensão dos nossos deveres. A gente não consegue compreender, a gente não consegue analisar, muito menos cumprir.
Então, essas são reflexões que a gente precisa ter. Eu preciso perceber meus deveres. Eu preciso analisar. Eu preciso compreender. E eu preciso cumprir deveres. Porque também não adianta ficar só no campo da teoria. E aqui, porém, quanto mais evolui o homem em inteligência e moralidade, mais valorizando, ele vai valorizar muito mais os deveres dele. Isso é verdade, gente. Quanto mais a gente evolui em inteligência, mais a gente, em moralidade, mais eu compreendo os meus deveres. E mais nós realizamos, mais o homem realiza esses deveres com prazer e desprendimento. Isso é muito interessante, né? E falando de deveres, o que ele diz assim, que o dever de cada um conduz à empreitada da evolução. Então, a gente precisa entender desses deveres. Leon Denis, na obra Depois da Morte, ele faz uns estudos sobre o dever. E ele diz que o dever oferece múltiplas formas. E eu vou ler para eu não perder, a gente vai comentando. Olha o que Leon Denis diz. Ele diz que existe o dever para conosco, gente. Porque é preciso eu entender os deveres. Se eu quero evoluir, se eu quero encontrar paz espiritual, eu tenho que entender como é que eu vou cumprir os deveres. E Leon Denis diz que existe um dever para conosco. O dever para conosco consiste em nos respeitarmos, em nos governarmos com sabedoria, em não querermos e não realizarmos senão o que for útil, digno e belo. Olha que coisa interessante que Leon Denis nos convida a ter. Em nos respeitarmos. Será que nós estamos nos respeitando? Não é? Em nos governarmos com sabedoria. Será que nós estamos aproveitando esta encarnação da melhor forma possível? Será que eu estou governando esta existência? Quem é que está conduzindo essa minha existência? O meu ego? Ou é o meu eu superior? Será que eu estou me deixando levar pelas ilusões do mundo? Pelas ilusões da matéria? E vou perder mais esta existência? Não é? Quantas existências perdidas? Então, é preciso que eu reflita. Então, nós temos há um interesse momentâneo, mas aí eu tenho que parar. Eu tenho que dizer para lá, para lá, para lá. Isso aí. Eu lembrei muito até dos 3 crivos de Sócrates, né? Isso é útil? Isso é verdadeiro? Isso é bom? Imagina se tudo que aparecesse, passasse pelo crivo da nossa consciência, que tudo o ego vai, ele passa por ele, mas eu digo, pera lá, deixa eu refletir primeiro. E eu começar a fazer, triar tudo que passa pela minha consciência, como as coisas iam melhorar, não é? Mas a gente se deixa seduzir. Porque a gente, como a sociedade hedonista, ela vive muito no campo do prazer, a gente está muito vivendo no oba-oba, né? Muito nesse momento agora. Ah, meu Deus, quando é que a gente vai começar a ter uma visão mais espiritual de todo esse processo? A olhar mais adiante, colocar um olhar mais voltado para o horizonte. Eu acho que muita coisa pode mudar, isso eu falo para mim também. Ele fala também de um dever profissional. O dever profissional, ele diz assim, que exige o cumprimento consciencioso das obrigações dos nossos encargos. Isso está claro para mim quando o Leon Denis fala isso, né? Que exige o cumprimento consciencioso das nossas obrigações. Todos nós temos responsabilidades. Graças a Deus a gente tem um trabalho, mas nós temos responsabilidades nesse trabalho. Nós assumimos como nós temos compromissos. E aí não é uma questão só de ter um contrato de trabalho. É como é que anda a minha consciência? O que eu tenho feito das minhas atribuições? Gente, nós sabemos que nós somos imortais. O meu amanhã vai depender do que eu estou fazendo hoje. O que eu estou fazendo da minha vida enquanto profissional? Né? Enquanto dever, eu estou assumindo meus deveres, os meus compromissos. Quantos profissionais hoje estão aí em linha de frente cumprindo deveres? Né? Tem as obrigações, mas, meu Deus, eu já ouvi tantos depoimentos de médicos que se emocionam quando vão ter que falar, porque não... Né? Eu lembro do repórter falando assim, mas a senhora desistiria? E ela disse, não. Mesmo sem receber, mesmo sem desistir nunca.
Isso é dever. Isso é muito mais do que obrigação. Porque eu tenho um dever com os irmãos que precisam, né? Precisam da minha ajuda. Então, nós precisamos ir muito mais, é um cumprimento consciencioso das obrigações, e que possamos nós ter compromissos conscienciosos das obrigações que nós temos na atual encarnação. Outro dever, ele fala do dever social, que nos convida a amar os homens, a trabalhar por eles e a servir fielmente no nosso país e à humanidade. Olha que interessante, esse é um dever social que nos convida a amar os homens, a trabalhar com eles, a servir fielmente ao nosso país e à humanidade. Nenhum momento ele está dizendo assim, nós vamos trabalhar só pela nossa comunidade, só por aqui. Não, gente. Eu vejo assim, quando nós do movimento espírita, estamos todos nós, acho que a grande maioria, está vinculada àquela prece das 21 horas, que daqui a pouco, né? Nós temos aquela vibração, às 21, 15 minutos de vibração que o movimento espírita está fazendo. E aí é tão bonito, ninguém está orando assim, olha, Senhor, tu cuida de Manaus, olha nós. Não, gente, nós estamos pedindo, claro, por nossos familiares, amigos, pela nossa querida Manaus, mas pelo Brasil, pela humanidade. Isso é dever nosso. É abraçar a todos, porque estamos todos no mesmo barco. Então, nós temos esse dever de cuidar de todas. As nossas vibrações, elas são direcionadas para o todo. Então, fica aqui o convite para todos nós refletirmos esse dever social. E ele fala, por último, de um dever para com Deus. O dever não tem limites, sempre podemos melhorar. É, aliás, na imolação de si próprio que a criatura encontra o mais seguro meio de se engrandecer e de se depurar. Ou seja, no sacrifício de si próprio. Como é que anda o nosso dever para com Deus? E é um dever que não tem limites. Nós sempre podemos melhorar. Como é que está a minha relação com Deus? Né? Como é que está essa... Eu tenho orado mais? Eu estou procurando me aproximar mais? Eu lembro uma vez, uma pessoa foi fazer uma palestra na nossa casa, e um irmão espiritual falou para ela, né? Ela falou, eu nunca esqueci dessa frase, que ela disse assim, a menor distância, isso não é ela, foi um amigo espiritual que disse, a menor distância entre nós e Deus é a oração. Então, será que nós estamos, através da oração, buscando ficar mais próximos de Deus nesse momento? Compreendendo, né? Compreendendo e colaborando com Deus com as nossas boas vibrações? Isso é importante da gente refletir. Como é que estão nossas atitudes? Como é que estão? É sempre bom eu pensar, né? Será que existe alegria e amor nos nossos gestos? Se não existe, a gente precisa fazer alguma mudança, né? É melhor que a gente faça mudança, né? Nós temos que entender que é preciso amar o dever e não apenas cumprir obrigações. Então, são necessários, nós temos que fazer essas reflexões, não tem para onde nós fugirmos, não é, gente? Então, somos nós, a responsabilidade é de cada um. Eu estou aqui para evoluir. Eu estou aqui em busca de paz. Eu quero encontrar, eu quero ter harmonia espiritual. Ora, não tem paz e não tem evolução sem cumprimento de dever. Né? Então, se eu tenho que cumprir dever, é preferível que eu saiba que deveres são esses. E como eu posso fazer para melhorar o cumprimento desses deveres. Nós precisamos nos ombrear. Se eu tenho dificuldade, para isso nós estamos numa casa espírita, para isso nós estudamos, nós assistimos uma palestra, a gente está lá se aprofundando, conversando com os amigos, porque nós aprendemos muito nessa relação. Eu gosto muito de uma frase da Joana, quando ela diz assim, tua vida é exemplo para outras vidas. Então, assim, será que nós estamos sendo exemplos para outras vidas, exemplos do bem? Né? E se eu tenho dificuldade, eu posso estar perguntando de um amigo. Eu acho que isso é tão nobre, sabe? Eu observar, mesmo dentro da nossa casa espírita, como que eu, puxa vida, né? Apreciar a conduta de alguém e fazer um esforço sem hipocrisia, fazer um esforço
para já agir no bem, para me conduzir de maneira retamente. E, Joana, a verdadeira felicidade na Terra é a sensação do dever retamente cumprido. Então, que a gente possa poder sentir essa sensação. E isso é maravilhoso. Joana de Ângeles, continuando aqui, ela fala de uma parábola que está em Mateus. E essa parábola é muito interessante, que conta a parábola, são dois filhos. E Mateus recorda que havia um homem, olha, que tinha dois filhos. Fala ao primeiro filho, vai hoje trabalhar na vinha. Isso é o Senhor que diz, vai hoje trabalhar na vinha para um filho. Ao que ele responde, sim, Senhor. Porém, refletindo, mais tarde resolveu não ir. Ao segundo filho, o Senhor fez a mesma questão, a mesma proposta, e disse, né, vai hoje trabalhar na vinha. E o segundo filho disse assim, não quero. Todavia, arrependido, foi. Qual dos dois atendeu à vontade do Pai? Perguntou o mestre. E os interrogantes responderam a Jesus, o segundo. Então, Joana, ela vai dizer o seguinte, que nós defrontamos nessa experiência a ação e a promessa, o fato e a intenção. E ela diz aqui no texto que a ação deve predominar, porque é resultante do dever. Então, não adianta eu dizer assim, eu quero, eu vou, tá. Não, eu sei que eu tenho que fazer, eu sei, mas eu não faço. Eu fico no campo das intenções. Não adianta ter promessa. A ação deve predominar, porque é resultante do dever. E isso é uma coisa que a gente precisa refletir, né? Então, não adianta dizer assim, não, eu vou, mas não vou. É preferido dizer assim, eu não vou, mas eu reflito, eu caio em mim e vou. Porque o que vai finalizar é a minha ação. Não basta a intenção de querer agir no bem. Eu preciso agir no bem. Eu preciso ter ação, e não só pensamento. E ela diz aqui, Jesus sempre propõe o dever, a ação, bem entender, a fim de melhor atuar. Olha que interessante, bem entender, a fim de melhor atuar. Eu preciso entender, eu preciso estudar, eu preciso me instruir. Ele diz aqui, o dever que te impõe renúncia e sacrifício também te alça harmonia, libertando-te dos conflitos e das dúvidas. Não cesses de crescer interiormente. És servidor do mundo. Olha que interessante, são frases da Joana. Nós somos servidores do mundo. Nunca podemos deixar de crescer interiormente. Então, assim, uma passagem como essa da Joana nos convida a profundas reflexões, né, para nós finalizarmos. Então, cada nova encarnação é uma oportunidade de crescimento, de transformação moral. E Joana de Ângela diz que o maior compromisso do homem contemporâneo é com seu autodescobrimento. É o maior compromisso do homem contemporâneo, é com meu autodescobrimento. Olha que coisa interessante, gente. Eu preciso olhar para dentro, eu preciso me conhecer. Ora, eu estou aqui para cumprir deveres. Mas eu tenho consciência disso? Ou será que eu estou iludido? Eu vivo no mundo das ilusões ainda, preso às questões materiais, e eu não vou me libertar se eu não fizer um movimento para dentro. Nós vivemos num mundo, é claro que nós temos os interesses materiais, é natural que a gente tenha. Todos nós estudamos, todos nós trabalhamos, todos nós... E a gente quer vencer. Eu estava lendo a obra, não sei se vocês muitos devem conhecer, eu gosto muito, aquele O Evangelho de Jesus à Luz da Psicoterapia. Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, acho que é isso. Do Alírio Cerqueira. E ele coloca um triângulo, né? E nesse triângulo ele coloca, é bem interessante, porque o ser fica aqui. Então ele tem o fazer, o ter e o ser. Veja bem, existem os três, mas eu não posso confundir. O ser tem que estar em cima. O meu foco tem que ser no ser e nunca no fazer e no ter. Quando nós invertemos esses papéis, é que vem o sofrimento. Mas se eu tenho consciência disso, se eu me conheço e sei
que eu preciso domar as minhas más inclinações, que eu tenho dificuldade sim, que eu ainda sou uma pessoa agressiva, que eu ainda sou uma pessoa impaciente, que eu sou intolerante. Sim, ponto. Sou. Qual é o problema? O problema é eu continuar assim e achar que está tudo bem. Mas no momento que eu identifico essa encrenca em mim, estou disposta a fazer algum movimento? Maravilha. Maravilha. Porque eu estou no caminho certo, né? Eu estou no esforço de domar essa má inclinação. Mas eu preciso fazer com esse olhar para dentro. Sem, como diz a Joana no livro Ser Consciente, sem se julgar, sem se criticar, sem se condenar, sem se ferir, apenas se autodescobrindo. Esse é o movimento. Então, descubra as minhas imperfeições sem condenação. Aceito, acolho e faço o movimento para tentar mudar. E aproveitar da melhor forma possível esta encarnação. Diz aqui que na perspectiva da psicologia analítica, que é de Jung, que é a mesma da psicologia, assim como na espírita, que Joana, ela tem uma forte tendência, né? A meta da vida não deve ser a felicidade, e sim o significado. Essa é uma outra questão, gente, no cumprimento dos nossos deveres. Quando, se eu pensar no cumprimento dos meus deveres com foco só na felicidade, eu posso me prejudicar. Porque Joana diz isso, e Jung já dizia isso. Carl Gustav Jung, ele já dizia. O sentido, a meta da vida não pode ser a felicidade. A meta da vida tem que ser o significado. Porque quando o meu foco é a felicidade, estou nem aí para os meus deveres. O meu foco é ser feliz. Né? Então, em nome dessa felicidade, os fins justificam os meios. Olha só, isso é tão grave. Porque aí, em nome dessa felicidade, eu posso cometer loucuras. Eu posso trair, eu posso enganar, eu posso lesar alguém. Porque o que interessa é ser feliz. Será? Agora, quando o foco da minha existência está em ser bom, aí vai fazer. Eu dou um sentido para a minha vida. Então, as coisas acontecem, eu quero muito aquilo. Mas espera lá. Vamos refletir, né? Passar pelo crivo da razão. E aí eu lembro do dever para conosco, né? Que o Leon Denis fala. O dever para conosco. Como é que nós estamos nos conduzindo? Né? Será que nós estamos nos respeitando? Nós estamos nos governando? O que é que está? É uma paixão que me governa? Né? E eu estou perdendo oportunidades? Então, nós precisamos fazer reflexões e dar um sentido à nossa existência. Eu estou aproveitando da melhor forma possível? Esse é o momento que a gente precisa refletir. Estamos todos nós aí vivendo momentos de muito desconforto. E aí é preciso que a gente reflita, né? E se chegasse a minha hora? E se eu tivesse, né? Pode acontecer ainda. Será que eu estou pronto para partir? Será que eu cumpri com os meus deveres? Será que, em que condição eu estaria retornando à pátria espiritual? Né? Cumprindo, né? A gente quando lê na obra, acho que é o Sexo e Destino, eu acho, do André Luiz, ele fala assim, com poucos cumprem os seus deveres, né? A maioria de nós volta numa condição ainda, nossa, nós cumprimos muito pouco aquilo que verdadeiramente nos comprometemos. Quando nós retornamos ao mundo espiritual, a carne, fazemos lá um planejamento reencarnatório, procurando cumprir, vamos fazer isso, fazer aquilo outro. Quando a gente chega aqui, não cumpre nem metade do que a gente prometeu. Olha só. Então, está na hora da gente refletir. Porque o mundo está caminhando, nós estamos aí caminhando para um mundo de regeneração. Mas é como disse a Miriam hoje, eu não posso caminhar para esse mundo de regeneração sentindo, pensando e agindo como um mundo de expiação. Qual é o mundo que eu quero construir em mim? Eu preciso mudar o meu jeito de pensar. Eu preciso mudar o meu jeito de sentir. Eu preciso mudar o meu jeito de agir. Porque eu preciso construir esse mundo em mim. Primeiro, quando nós nos transformamos,
de Joana, tua vida é exemplo para outras vidas. Nós vamos contagiar e nós vamos estimular outros corações. Nós precisamos, o Cristo precisa de nós. Isso eu penso tanto, sabe, gente? Eu reflito muito, porque quando a luz de Deus já nos alcançou, eu tenho certeza que Ele espera que cada um de nós colabore com Ele na construção desse reino de Deus. E será que nós estamos colaborando com Jesus? Eu fico dizendo, meu Deus, que eu possa ser um instrumento de paz, né? Não de discórdia. Será que eu já estou me calando diante de alguma ofensa, como diz a irmã Rosário no Evangelho segundo o Espiritismo? Né? Se calar diante de uma ofensa é um gesto de caridade. Será que eu já consigo realizar pelo menos essa caridade, me calar diante de uma agressão? É um belíssimo gesto de caridade. E a doutrina espírita me convida a uma fé raciocinada. Será que eu estou construindo essa fé dentro de mim? Como é que estão as minhas atitudes, as minhas ações? Nossa, estamos todos sendo convidados a esse testemunho, né? De fé, que não é fácil. Nós do Bom Samaritano, ninguém perde, né? Mas um dos nossos amigos retornou ao mundo espiritual. E nós estamos assim, dizendo assim, não, a gente tem que acreditar. Se ele partiu, é porque teve a permissão de Deus. Ele vai fazer falta? Muita. Vamos sentir uma falta enorme dele. Mas temos a certeza que ele teve muita ajuda e se chegou a hora dele, né? É que ele parta em paz. E eu tenho certeza que ele partiu em paz. Porque foi alguém que colaborou muito, né? Com a causa espírita. Então, fica muito assim, gente. Nós temos que refletir que mundo nós estamos construindo. Então, o convite de hoje, e eu espero ter contribuído falando de dever, né? Falando de dever é que a gente possa entender se nós queremos evoluir, se nós queremos mudanças, um mundo melhor, viver nós precisamos nos transformar em pessoas melhores. Então, que nós possamos começar a pensar, a agir de maneira diferente. Que a gente possa ser um exemplo vivo de uma conduta melhor. Que a gente possa contagiar outros corações. Que nós possamos começar construindo esse reino de Deus, sobretudo em nossos corações. Que nós possamos ser instrumentos de Deus, porque a luz dele já nos alcançou. E o que eu estou fazendo com essa luz que está em mim? Será que eu já, sabe, a gente está ajudando Deus quando a gente cumprimenta uma pessoa, é um bom dia, é uma oração que a gente faça, é um abraço afetuoso, virtual, que por enquanto a gente está dando, mas é ligando para os amigos, é perguntando como eles estão, é dizendo que está com saudade. Isso tudo vai passar, a gente vai voltar a se abraçar, não é? E assim a gente estreitando os laços de afeto. E nós temos esse dever com Jesus. Então, de construir, de auxiliar nesse momento em que pese ser um momento de dor, mas é um momento necessário e oportuno, né? O mundo está mudando. O mundo está mudando, mas nós também precisamos mudar. E esse convite está sendo feito a todos nós, não é, gente? Então, eu espero que a nossa fé raciocinada, né, que nós temos esse dever como espíritas, como cristãos, de compreender, não é uma crença pela crença, mas eu sei da imortalidade da alma, eu sei que ninguém está morrendo, e eu sei que eu preciso, se eu ainda estou aqui, eu preciso cuidar mais de mim, o dever para conosco. Vamos começar com esse dever para conosco. Quantos de nós já temos, como diz a minha amiga Elaine, eu gosto muito dessa passagem, ela diz, meu Deus, quantos de nós já temos mais passado do que futuro? Outros ainda têm muitos futuros, outros estão no limiar. Então, cada um faça a sua análise e diga o que me resta, o que eu posso fazer por mim, pelo outro. Porque eu também tenho um compromisso com Deus, não por mim, pelo próximo, por Deus. Então, que possamos nos unir num grande laço de afeto, afinal somos irmãos, né?
E nessa humanidade nós temos um compromisso. O nosso dever é cuidar um dos outros. E esse momento histórico que nós estamos passando está provando isso, que nós estamos ligados. Ninguém está sozinho, ninguém está isolado. Estamos juntos, né, gente? Então, assim, eu espero ter contribuído com vocês, tá bom? Foi um momento de reflexão, esse tema, para mim, foi muito oportuno estudá-lo, né? Porque me fez refletir muito, viu, gente? Então, assim, eu agradeço a oportunidade de colaborar com vocês, e colaborar e falar de Jesus para todos nós, tá bom? Porque falar é um convite para mim também, a refletir, a agir de maneira diferente. Muito obrigada mesmo, de coração. Eu amo muito essa casa de vocês. Muito mesmo. Que Jesus abençoe, nos ampare nesses momentos difíceis e que possamos nós manter os pensamentos sempre elevados, confiantes de que nós não estamos sozinhos. Muita paz, muita luz e muita força, muita confiança e muita coragem no cumprimento dos nossos deveres. Que Jesus nos abençoe a todos.